E a imprensa internacional cobre as manifestações do povo brasileiro nas ruas de todo o país. A imprensa internacional está cobrindo as manifestações do povo brasileiro que estão nas ruas de todo o país. Para trazer esse assunto a vocês, eu vou oferecer a vocês alguns conceitos para a gente poder contextualizar. Vocês sabem o que significa, no conceito puro, o que é golpe? O que configura um golpe? Violar, ignorar, rasgar a Constituição Federal Brasileira e exercer o poder de forma hegemônica e generalizada. Por exemplo, quando alguém prende uma pessoa sem apresentar uma base legal do crime, sem informar qual lei, é um ato que viola a Constituição Federal. Quando alguém censura, a Constituição Federal proíbe a censura. Quem censura comete um crime contra a Constituição Federal, contra o Estado Democrático de Direito, contra a nação formada pelo povo brasileiro. Então, quando o povo percebe que o Brasil vive em um estado de exceção, que significa, num conceito jurídico, sem respeito às leis, sem respeito à ordem legal, e com um Congresso Nacional acovardado há muito tempo e de joelhos, deixando o povo sozinho, o que o povo faz? O que a Constituição Federal permite o povo fazer? Ir às ruas e pedir ao poder independente das Forças Armadas aquilo que a Constituição Federal coloca como uma das missões das Armadas, que é a reposição da lei e da ordem no nosso país. E talvez, com as leis sendo respeitadas, com as separações dos poderes sendo garantidos, como uma república, o povo brasileiro poderá voltar a contar também, por exemplo, com o Congresso Nacional. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque parte do consórcio de imprensa no Brasil acusa o povo brasileiro nas ruas de golpistas e denomina a livre manifestação do povo brasileiro, garantido pela Constituição Federal, de atos antidemocráticos. Em ditaduras, em regimes totalitários como Cuba, Venezuela, o controle da informação, a censura, é um recurso para controlar as pessoas, para impor a ditadura. E o Brasil é uma nação livre, cuja Constituição Federal assegura que todo cidadão brasileiro tem direito ao acesso à informação, tem direito a uma imprensa livre. E parte da imprensa brasileira comete um crime contra o povo brasileiro, silenciando ou batendo palmas para todo aquele que censura, quem quer que seja. Não importa o partido, não importa a ideologia. O povo brasileiro não aceita as injustiças e as manifestações têm recebido a cobertura da imprensa internacional. Furou a bolha, chegou lá fora. Vejam, na imprensa internacional de todas as vertentes ideológicas, é importante afirmar, seja nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, circulam verdades que estão sendo censuradas e perversamente deturpadas por grande parte da imprensa brasileira. Nos Estados Unidos, você encontra matérias de jornais de todas as vertentes políticas, é muito importante frisar, e que deu o estopim para outras mídias internacionais passarem a gerar notícias próprias e independentes, porque eles perceberam o que faz grande parte do consórcio da imprensa brasileira. Os olhares responsáveis do mundo se voltam para o Brasil e centenas de repórteres internacionais estão aqui, acompanhando as manifestações do povo brasileiro. Enquanto isso, parte da mídia brasileira perde total a credibilidade perante o povo brasileiro e o povo se sente desamparado com o comportamento de uma imprensa que parece estar contra o povo. A Roberta quer participar desse assunto. Eu acho que nós temos que entender que as afrontas à Constituição Federal e que oferecem uma insegurança a todos os cidadãos, não importa a ideologia, isso já vem acontecendo muito por conta do silêncio e do ajoelhar do Congresso Nacional.
O povo está se sentindo, sim, inseguro, mesmo com este novo Congresso. Essa conversa de dizer assim, vamos aguardar, vamos buscar através do Congresso que inicia em 2023. Gente, nós estamos num estado de exceção. Todas as ditaduras são implantadas quando formam superpoderes. Veja o que aconteceu na Venezuela. Como é que Chávez conseguiu se firmar na Venezuela? Dando superpoderes a um poder que é o poder judiciário. Então, como o Congresso Nacional na Venezuela na época era maioria de direita, Chávez nem pensou em negociar. Chávez simplesmente se focou nas Forças Armadas e se focou na questão do poder judiciário para criar um superpoder. E aí, praticamente, aniquilar a possibilidade do povo ter a sua representação garantida. Então, nós não vamos conseguir sobreviver, a democracia brasileira não sobrevive aguardando por um Congresso que, se eu colocar aqui exemplos, não aprovou a PEC do voto impresso em 2021, que era o que o povo queria, foi obrigado a abrir CPI com decisão do Supremo Tribunal Federal, aprovou o projeto de lei nas duas casas legislativas, Câmara e Senado, e que o Supremo proibiu de aplicar a lei aprovada pelo Congresso e o Congresso não fez nada. O Poder Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Federal mandou prender sem respaldo em lei e o Congresso ficou quieto e fica impune. Prisão sem respaldo em lei. Já tem jurisprudência que você pode cair em um inquérito ilegal por ter mandado uma mensagem de WhatsApp e o Congresso silencia. Então o povo não é bobo. Essa é a verdade. Fora o fato que a gente agora está aproveitando, e é muito bom esse momento, vejam bem, a gente está num vácuo informacional. É muito importante dizer. Tem muita coisa acontecendo que não está na superfície. E que quem precisa vender informação fica ali dizendo, isso eu vi com fontes, escutei falar. Não é momento, esse momento é muito grave no nosso país. Temos que ter responsabilidade na informação. Então, o que é importante deixar muito claro é que o que se tem, o que se sabe nesse momento é que nós estamos vivendo um estado de exceção e que a gente imagina que a garantia, a lei e da ordem tem que ser através da forma como a Constituição Federal prevê. E nós não estamos, infelizmente, podendo contar com um Congresso forte. Só queria colocar para o povo que está nos assistindo o seguinte, nós tem 81 cadeiras no Senado. Só vamos pegar o Senado, não vamos nem entrar naquilo que está acontecendo de jogadas que agora a gente está conseguindo ver nesse vácuo informacional, as pessoas estão se revelando. É um bom momento para a gente conhecer quem é quem. Então, não vamos olhar a Câmara dos Deputados, observe só o Senado. 81 cadeiras, certo? 27 foram para o pleito dessas eleições. Destas 27, dizem que nós temos 15 que são de direita. Desses 15, vários deles, observem os comportamentos deles. O que eles estão fazendo? Então, vocês entendem o porquê que o povo está com toda a razão entendendo que essa jogada não serve mais? É o povo salvando a nação? É disso que se trata. Vamos concluir. Roberta. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou nesse domingo, 6 de novembro de 2022, que a Polícia Federal ouça, em 48 horas, sobre questionamento que o ex-secretário da Receita Federal, Marco Sintra, fez a respeito da apuração das eleições de 2022. A decisão do ministro Moraes se deu no âmbito do inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas. O ministro não cita a lei na sua decisão. Essa decisão, inclusive, está circulando nas redes sociais. E quando a gente lê uma vez, lê duas vezes, a gente olha e diz assim, mas diga, ministro, tipifica. Quem é do meio entende esse termo técnico. Tipificar é quando o juiz toma uma decisão e ele anuncia quais são as leis que se aplicam para aquela decisão. Por quê? Porque o juiz precisa ser imparcial, ele precisa julgar, nunca tomar partido. Esse inquérito, ele é absolutamente legal também. Então, por quê? Porque todo inquérito precisa investigar um crime previsto em lei.
E o ministro Alexandre de Moraes não consegue, na sua própria decisão, mostrar qual a lei que justifica o inquérito. Abrir uma investigação para um crime que não existe é um ato de ferimento à Constituição, é novamente contra o Estado Democrático de Direito. E o abuso de autoridade, portanto, segue em curso. O ministro Alexandre de Moraes proibiu Cintra de publicar, promover, compartilhar ataques e notícias falsas sobre o processo eleitoral brasileiro, sob pena de multa diária de R$20 mil, em caso de descumprimento. É óbvio que ele censurou Cintra. Censura também é crime. Qual é a lei que prevê a proibição de publicar, promover ou replicar ou compartilhar? Onde está escrito isso? Onde está a lei que estabelece crime de notícia falsa sobre o processo eleitoral? Não existe. Então, a gente fica com aquela vontade de perguntar, ministro Alexandre de Moraes, qual a lei, ofereça um número, tipifique a lei, o artigo, o inciso, que coloque a sua sentença legalmente dentro das regras jurídicas que possam, até mesmo, a Polícia Federal seguir as suas determinações e cumprir decisões legais. Roberto, eu vi alguns comentários e dúvidas da população no sentido, passou o período eleitoral e nós continuamos ainda nessa situação e com uma série de restrições. Isso. Por que isso está acontecendo e até quando isso vai acontecer e que mudança é necessária para que a justiça ou a democracia se restabeleça para todos? É muito importante, agradeço até a oportunidade dessa pergunta, porque vejam, se os senhores procurarem na internet a fala, a decisão, até mesmo super inconstitucional da ministra Carmen Lúcia, ela diz até dia 31 a censura prévia. Censura prévia já é proibido. Ainda assim, ela estabeleceu um parâmetro. O que eu quero colocar a todos é que o povo está às ruas porque é flagrante que nós não temos mais segurança legal. Quando a gente entra na faculdade de Direito, quando a gente estuda a construção das leis, uma das primeiras perguntas que os bons professores nos ensinam é: por que, afinal de contas, haver leis? O que as leis querem, na verdade, fazer? Assegurar e organizar a vida das pessoas. Por quê? Porque cada pessoa é uma, cada pessoa tem seu jeito. Ou seja, se uma pessoa comete um ato que é considerado uma ofensa, um crime, contra princípios, contra direitos, contra liberdades, ela precisa ser punida, porque é um jeito de organizar a sociedade. Se a pessoa não age por ética própria, ela age por medo de que, havendo crime, ela seja punida. E isso a gente explica através da filosofia do direito, da hermenêutica jurídica, de uma série de coisas e até da psicologia. Então, o que nós estamos vivendo hoje é algo que o povo... Aí nos perguntam assim: nossa, mas o povo está às ruas e ninguém está entendendo direito? Quem é que está liderando? Não tem liderança. O povo está indo espontaneamente, porque se há um sentimento que todo e qualquer cidadão percebe, é o sentimento da injustiça. E todos nós estamos entendendo, independentemente de quem ganhou as eleições. Isso também é importante esclarecer. Independentemente de quem ganhou as eleições, antes mesmo do pleito, há vários meses, o brasileiro tem se sentido extremamente ameaçado, extremamente agredido e sem ajuda. E se aguardou o Congresso Nacional, que não veio, o Senado não se manifestou, os próprios outros juízes, as próprias outras forças, dentro das regras do jogo, dos três poderes, eles se acovardaram. Então, o que nós, quando vamos à Constituição, sabemos? Que a gente precisa ir às ruas. Então, hoje, não é um povo clamando para um político. É o povo clamando para quem, dentro das regras do jogo, respeitando a Constituição Federal, pode organizar os três poderes para voltar à restituição da ordem e da lei.